Seja bem-vindo aqui no nosso programa 30 Minutos. Hoje, programa especial porque eu tenho a participação de um amigo. Quero apresentá-lo primeiro como meu amigo César Romão. Muito bom dia, César Romão. Bem-vindo aqui no programa 30 Minutos, na TV Grande ABC e na Rede NGT. Olá, Walter Estevam. É um prazer imenso estar aqui no programa 30 Minutos, ainda mais com um querido amigo como você. Tantos anos de estrada juntos nesse mundo do jornalismo e das notícias, e você sabe que eu te admiro demais, a você, a sua maravilhosa família, e eu espero que nós tenhamos aí mais uns 150 anos juntos no mundo das notícias. Eu lembro até hoje do dia que eu conheci o César ainda. Não vou falar nem quanto tempo faz, mas bom dia realmente que foi, César, porque você é um amigo de coração. Nós nunca precisamos um do outro, nunca foi nada. Foi simplesmente a sua simpatia que faz com que você conquiste tantas pessoas, como você conquista com os seus livros, com as suas palestras, com a pessoa que você é. Obrigado aqui por ser meu amigo em primeiro lugar. Obrigado, querido. É recíproco. Você sabe... Você sabe que eu sou teu fã, você porque que é um não é homem fácil dirigir uma rede de jornais como você dirigir programas de televisão. Então, realmente você se firmou aí como um homem da convergência de mídia e eu te admiro muito por isso. Obrigado. Mas me diga uma coisa, você que está acostumado a estar todo dia na estrada, como diz, ou no aeroporto, né, fazendo tantas palestras, como que é para você a vida nesse tempo de pandemia, César? Walter, o primeiro impacto foi natural. Eu tive o cancelamento imediato da minha agenda de palestras até o final do ano, assim como outras pessoas tiveram aí os seus compromissos. Mas acontece assim, o ser humano ele tem uma capacidade de adaptação impressionante. Esta é a razão de durarmos mais de 10 milhões de anos aqui no planeta Terra. Então, a capacidade de adaptação do ser humano ela é muito grande, e isso fez com que as pessoas se adaptassem. Não faltou originalidade e criatividade para que as pessoas encontrassem um meio de se comunicar. Por exemplo, os meus programas de rádio eu passei a gravar em casa e enviar para a emissora, então eles não pararam. Os programas de televisão, assim como estou fazendo com você agora, nós passamos a usar o link da emissora de televisão. O meu programa lá na TV Gazeta, tenho feito todos eles às sextas-feiras, ininterruptamente, desta maneira, assim como outras emissoras grandes, como a própria Globo, hoje está fazendo isso, né? Então, as palestras, o que aconteceu? Nós passamos a usar aí as mídias sociais, então, a fazer apresentações para as empresas através do Instagram e as empresas usando esse mesmo sistema que nós estamos usando aqui agora. Esse mês, por exemplo, eu já tenho várias palestras agendadas e elas serão feitas desta forma, por Skype ou pelo Zoom. Então, são duas opções que nós temos hoje. Na realidade, eu não parei de escrever, continuo escrevendo, não cancelei nenhum projeto. O projeto do meu livro novo para este mês já está aí. O livro chama-se Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso, são 60 ensinamentos bíblicos para o sucesso, já estará nas livrarias aí, então logo o mercado volte a atuar, parece que hoje já houve algumas aberturas. Então, na realidade, o que aconteceu, meu querido amigo Walter? As pessoas descobriram a facilidade da tecnologia e, na realidade, eu nunca trabalhei tanto. Talvez eu não estivesse trabalhando tanto no mundo real como no mundo virtual. Porque eu estou na mesma condição, viu? Não tem parada. É uma ação atrás da outra e a tecnologia toma muito mais ainda o nosso tempo. E principalmente a questão de responder zap e e-mail, no meu caso é questão comercial, não é só questão dos amigos, do bate-papo que é importante, da confraternização, mas tem muita coisa relacionada ao meu trabalho do dia a dia. Inclusive, quando a gente fala assim para as pessoas, olha, manda para o jornalista lá, e o pessoal não quer mandar lá para a redação, quer falar com a gente e a gente tem que dar a atenção, dar o feedback para poder interagir também e ter mais detalhes do que está acontecendo na nossa vida. Você falou, inclusive, sobre essa questão de fazer
pelas conferências, né, da videoconferência das suas palestras, mas com certeza não é a mesma coisa do que ter você aqui pertinho, como se você já estivesse aqui do meu lado, como já teve em outras vezes, né? Sentir a falta das pessoas hoje, eu acho que é uma das coisas que mais nos leva a reconhecer essa questão do nosso lado humano, do nosso lado do carinho, da personalidade de estar, né, realmente perto para você poder fazer esse contato, essa convivência e manter realmente as relações do dia a dia. Por mais que a gente tenha as tecnologias, César, eu acho que a gente nunca vai conseguir tirar o calor humano de estar próximo da pessoa para poder fazer essa relação entre amigos. Você está correto. As pessoas te cobram muito isso, essa questão de poder estar de volta aos palcos? Atualmente elas até cobram, mas não é uma realidade nesse momento, né? E você tem muita razão no que você acabou de colocar. Por quê? Porque nós somos seres tribais. A nossa permanência e o nosso desenvolvimento, desde do primor da nossa existência e da criação do primeiro surgimento do ser humano na Lemúria, que hoje seria a África, nós vivemos em tribos. Nós sempre fomos tribais. As tribos tomaram vários formatos, se formaram países, cidades, apreciadores de rock and roll, quer dizer, até hoje nós vivemos em tribo. O WhatsApp é mais um modelo tribal que nós descobrimos. As mídias sociais são mais um modelo tribal que nós também descobrimos. E por que isso? Porque nós somos mamíferos, nós somos seres muito emocionais, nós somos seres que, como você mesmo disse, Walter, nós precisamos sentir, não basta olhar. Os mamíferos precisam sentir. Você veja aí quem é que tem, por exemplo, animaizinho de estimação em casa, o cachorro, por exemplo, né? O cachorro você pode até brigar com ele, daqui a pouquinho ele vem, se enrosca em você, balança o rabinho, te olha com aquele olhinho, e aí o que ele quer? Carinho, mesmo que você tenha discutido com ele por alguma coisa que ele tenha feito errado. Então nós somos seres emocionais, a nossa inteligência ela é extremamente emocional, depois ela vem para o racional, mas nós sentimos antes de pensarmos. Essa é a razão dessa carência de afeto e dessa necessidade de contato que nós temos. E sempre será assim, a não ser que nós deixemos de ser seres humanos para sermos aí um ET qualquer. Diz até de tribal, né? Eu lembro, é uma questão de semântica, né? Mas de tribo, de comunidade. Você que está escrevendo agora esse novo livro, até dessa questão religiosa, a própria Bíblia diz que nós temos que viver em comunidade, né? Então essa é a questão principal, já faz parte do nosso ser estar envolvido em comunidade. Por isso que eu queria que você comentasse agora um pouco do seu novo livro. Qual que é a ideia, qual que é a base que você tomou para fazer essa nova escritura? Mais uma vez você tem razão, Walter. Quando Moisés tira do Egito os judeus, os hebreus, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele divide em tribos, em 12 tribos. Por quê? Porque é mais fácil de organizar, é mais fácil de coordenar. Então nós somos tribais mesmo e continuaremos sendo. Por isso temos que respeitar aí a condição das nossas tribos, as regras das nossas tribos. Os indígenas pelo planeta ainda são tribais. E voltando aqui ao meu mais recente livro, Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso, durante toda a minha vida, eu sempre fui um leitor voraz da Bíblia. E sempre achei a Bíblia um livro um pouco complicado demais para que pudesse ser popularizado. Esta é a razão de termos tantas pessoas pelo planeta usando a Bíblia como um meio de mensagem. Por quê? Porque são os decifradores bíblicos. Não é uma questão de padres ou pastores ou qualquer outra característica de crença. São os decifradores bíblicos. Eu, por minha vez, depois de tantos anos, ao longo desses anos todos aí, acho que desde a minha juventude, eu fui separando ensinamentos bíblicos que podem nos remeter
ao sucesso, que podem nos ajudar no nosso sucesso. Eu separei para este livro 60 ensinamentos bíblicos que podem levar as pessoas ao sucesso. Veja, não é para ficar rico, não é para ficar milionário, não é para sua empresa ser uma unicórnio, que é empresas que valem mais de $1 bilhão, mas é para você ter sucesso existencial, como pessoa, como ser humano, dentro daquilo que você tem de responsabilidade para existir neste mundo. O livro sai agora, ainda nesse mês, me parece que algumas livrarias já estão voltando aí. O livro também será vendido por e-book, assim como meus outros 13 livros. Eu até recomendo às pessoas hoje que leiam por e-book, é mais simples, é mais fácil, você baixa imediatamente aí no seu smartphone, no seu computador, no seu tablet, já começa a leitura. Enquanto estamos conversando aqui, você, meu querido amigo, minha querida amiga, já pode fazer aquisição aí na Amazon, no stand virtual e tantas outras, todas as livrarias hoje virtuais estão com a coleção de César Romão. O jornalista, o escritor, o conferencista e o meu amigo César Romão. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já com mais detalhes desse novo livro do César Romão. Até já! Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Bem, estamos de volta aqui no programa 30 Minutos, hoje com a participação do jornalista, do escritor, do conferencista, do meu amigo César Romão, uma voz das multidões. Cada vez que eu vejo o César fazendo uma conferência, tem algo demais que toca o coração. Eu lembro desde o seu primeiro livro, A Semente de Deus, foi na época quando eu o conheci, que ele já se tornou um famoso escritor e teve grandes tiragens de todos os seus livros. E agora, com esse novo livro, traz essas mensagens bíblicas. César, vamos trazer o Romão aí de volta para a tela para dividir conosco e conta para nós, escolha aí alguns tópicos do livro que você vale a pena abrir a porta um pouquinho já para o leitor saber do que se trata essas questões de sucesso. Vamos lá. Por exemplo, você encontrará neste livro, Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso, 60 passagens bíblicas relacionadas ao sucesso. Você vai encontrar, por exemplo, passagens bíblicas, todas elas estão enumeradas, porque depois que você ler o livro Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso, como elas estão enumeradas, identificadas, você vai poder ir lá na Bíblia e ver a forma original daquela interpretação que eu fiz. Você vai encontrar motivos para não reclamar, você vai encontrar motivos para não desistir, você vai aprender a traçar as suas metas, os seus objetivos, você vai aprender a ser uma pessoa que desenvolve competência e talentos. Essa, na minha opinião, Walter, talvez seja a parte que eu mais gosto, né?
é quando a Bíblia nos ensina a fazer o nosso desenvolvimento de competências e talentos. Eu vou, se você me permitir, eu falo aqui um pouquinho agora sobre essa parte do desenvolvimento de competências que é a minha queridinha no meu livro. Imagine você que em Pentecostes houve ali, as pessoas vão lembrar agora, eu estou citando Pentecostes porque nós passamos por ele agora um pouquinho aí. Pentecostes foi a descida do Espírito Santo, né, para as pessoas que ali estavam, inclusive para os discípulos. E existe uma menção bíblica de que os apóstolos, até então, até Pentecostes, eles eram discípulos. Depois de Pentecostes, eles se tornaram apóstolos. E aí eles dizem assim, e os apóstolos saíram falando em várias línguas, e ninguém se entendia. Olha que interessante, o que aconteceu ali? Ali, Jesus desenvolveu competência e talento para os até então discípulos falarem em outras línguas, para que eles pudessem sair pelo mundo pregando a palavra do Evangelho. Então, veja que interessante, cada apóstolo, cada discípulo teve que desenvolver talento e competência para poder cumprir a sua missão. O próprio Paulo, dentro da sua situação como apóstolo, aliás, talvez tenha sido o único apóstolo que não conviveu com Jesus pessoalmente, né? Mas ele viveu com Jesus na sua alma, no seu coração. Ele passa a travar o bom combate, como ele mesmo cita. E você vai aprender também no livro como você pode travar o bom combate, combater o bom combate. O livro tem 60 ensinamentos para você. Você pode lê-los aí de uma maneira rápida, pode estudar cada um. E eu tive o cuidado, meu querido amigo Walter, de escrever cada ensinamento com uma média de 1.900 caracteres. Isso significa que você pode aprender cada ensinamento em apenas 3 minutos. Então, em apenas 3 minutos, eu coloquei ali para você o melhor dos ensinamentos bíblicos para o sucesso. Eu acredito, pelo andar da carruagem aí, já existe muita procura pelo livro, ele não foi lançado ainda, mas já tem muita procura, eu devo caminhar por aí. Eu devo talvez usar as minhas pesquisas bíblicas para produzir outros livros nessa mesma linha, ensinamentos bíblicos, talvez para a felicidade, para o amor, e isso já está sendo requerido pela minha editora. E provavelmente ele será uma série, e eu fico muito feliz, porque não era essa a ideia, né? Os livros são flechas lançadas, depois que eles saem, a gente não tem muito domínio sobre o que o público faz com ele. Exemplo disso é A Semente de Deus, que em 1990 o livro teve mais de 20 negativas para ser editado, e foi editado pela editora Record, tornou-se um fenômeno editorial no Brasil e no mundo. Hoje os meus livros estão em mais de 50 países. Então o livro é flecha lançada, né? A gente não tem assim muito poder. Depois que você lança o livro, ele tem vida própria. Dias de hoje, com a questão da pandemia, qual que é a relação que tem desses ensinamentos que você poderia tirar do livro agora para mostrar para os nossos colegas que estão nos assistindo? Olha, o primeiro ensinamento é a solidariedade. É nós termos algo para compartilhar. Lá no livro, por exemplo, existe a passagem de quando Jesus soube da morte de João Batista, ele fica muito triste e se retira. Ao se retirar, ele não percebe que uma multidão de mais de 1000 pessoas o seguem e ficam em torno dele. E aí um dos discípulos diz a ele: mestre, há milhares de pessoas aqui e nós não temos o que oferecer e elas não querem ir embora. E aí Jesus pergunta: o que temos? Então ele mostra lá 5 pães e 3 peixes. E aí ele multiplica os pães e multiplica os peixes, num ato de solidariedade. Mas olha que interessante. Será que se não tivesse nenhum pão e nenhum peixe, haveria multiplicação? Claro que não. Ali, Jesus nos ensina que nós temos que oferecer algo
para poder multiplicar o que queremos na vida. Então, se você tem solidariedade, você consegue multiplicar essa solidariedade. Nesse momento de pandemia, Walter, talvez você nem concorde comigo, mas eu até fico triste em dizer isso. Fico triste mesmo com o que eu vou te falar agora. Eu não acredito que as pessoas terão mudanças significativas em seus comportamentos. Eu acredito que as pessoas vão esquecer tudo isso e vão voltar ao normal, e a pré-abertura em relação à nossa quarentena já mostra isso. As pessoas já invadiram as ruas, já invadiram lojas, o trânsito já está voltando e todo mundo está esquecendo o que realmente está acontecendo. Eu me lembro no primeiro dia, eu já tive essa impressão no primeiro dia, quando nós fomos atingidos por essa pandemia, lá no comecinho de março, né? Logo após o Carnaval, e na minha opinião o Carnaval acabou detonando o nosso país, porque ele foi um grande disseminador desse vírus aqui. Eu acho que os governantes erraram muito no Carnaval, mas já passou. Logo no primeiro dia, o que as pessoas fizeram? As pessoas invadiram os supermercados e começaram a comprar em quantidades astronômicas, quantidades que jamais usariam normalmente na sua vida, de alimentos. O campeão foi o papel higiênico, né? Não sei se você se recorda, teve gente que comprou 100 rolos de papel higiênico, as pessoas pegando 10, 12 pacotes de arroz, e aí começou a faltar coisas. E aí eu te pergunto, e pergunto aqui aos seus amigos telespectadores, onde é que está a solidariedade? Quando você entra num supermercado, pega 10 vezes mais do que você precisa, alguém está ficando sem. Vai faltar para alguém. Você está pensando nesse alguém? Não, está pensando em você. Então, o egoísmo prevaleceu. E o egoísmo ainda prevalece. Eu fico muito triste com isso, porque nós deveríamos ter mudanças significativas no comportamento das pessoas. E não estamos tendo. Você viu recentemente essa questão na Paulista, as pessoas se batendo, brigando. Quer dizer, que mudança houve? Que crescimento emocional, espiritual, intelectual esse vírus ensinou? Talvez tenha ensinado, Walter, apenas para as pessoas que perderam familiares e amigos com esse vírus. Agora, a grande maioria não. Nos Estados Unidos, quando isso começou, as pessoas começaram a invadir os supermercados e comprarem mais do que precisam, o americano tomou uma decisão muito acertada. Ele fez da seguinte maneira: você quer comprar um litro de álcool em gel, custa $3. O segundo custa $15, o terceiro custa $50, e isso fez com que fosse inibido essa compra desprovida das pessoas sem pensarem nos outros. Eu acho que nós temos aqui pela frente ainda uma grande estrada para que as pessoas realmente sintam que isso veio para mudar, mas infelizmente eu não vejo isso. E você pode tentar subir num metrô, pode tentar subir num ônibus, e você vai ver que não existe solidariedade, não existe consciência, muita gente com máscara no queixo achando que funciona, muita gente sem máscara ainda, e claro, você nota que as pessoas não têm a distância que realmente é recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Então, nosso santo bate novamente, porque eu também não acredito que vai mudar, né? A pessoa já, a formação, né? A questão é cultural, é muito difícil haver uma mudança nesse momento, até porque todo mundo está naquela questão ainda é verdade, não é verdade, vai, não vai. Você falou assim, o que perde o ente vai ficar mais próximo, e aquele também que perde o seu ganha-pão, né? Principalmente no caso dos comerciantes, dos empresários. Você que é uma pessoa muito relacionada com esse público também, o que você diz para essas pessoas agora? Porque quebrou, não tem jeito. A maioria, a gente está vendo cerca de 40%, no mínimo, dos restaurantes, bares e similares de São Paulo vão fechar as portas e não voltam pós-pandemia. O que você conversa com os seus colegas que são empresários, o que fazer no pós-pandemia? Essa pandemia, ela mostrou uma fragilidade, uma incompetência
do nosso governo, não vou falar dos outros países, mas principalmente aqui no Brasil. Mostrou a nossa fragilidade, mostrou a falta de competência dos nossos governantes atuarem. Eles estavam muito mal acostumados, a saúde estava esquecida, esse foi um drama imperdoável, o nosso sistema de saúde completamente esquecido, e aí criou-se esse alvoroço, essa correria toda. Mostrou-se ainda inapto, porque nós, por incrível que pareça, eu vejo e você também vê e noticiou e deve noticiar notícias de corrupção na compra de equipamentos para salvar vidas no momento de pandemia. É inconcebível isso acontecer num país. As pessoas aproveitarem-se de um momento como esse, onde milhares estão morrendo, para atuar com corrupção. E aí eu volto, Walter. Mudou o quê? Mudou o quê? As pessoas estão torcendo para que a pandemia continue, para que eles continuem sendo corruptos, ganhando e superfaturando equipamentos? O que é que mudou? Não mudou nada. Tem gente apostando politicamente nessa história toda. E com isso nós temos muitos injustiçados que também não esperavam que isso fosse chegar ao ponto que chegou. Eles foram abandonados pelo meio do caminho. São soldados que foram abandonados. Nós não cuidamos dos nossos, porque não houve nenhum plano para estas pessoas menos favorecidas. As pessoas menos favorecidas que precisam do seu recebimento ali no dia a dia, eu não vi nenhum plano de governo para eles, para que eles pudessem atuar. E existem muitos questionamentos, né? Existem muitas maneiras que poderiam ser efetuadas desde o início. Agora, essa coisa de que é em nome da vida, a gente tem dúvidas hoje sobre isso, né, com relação a essa corrupção toda que acontece. Eu diria a essas pessoas que elas devem continuar tendo perspicácia, fé no seu trabalho, acreditando no seu trabalho. Aproveitem essa fase para reflexão, para pensarem em como é que vocês vão voltar, porque nós temos aí um mundo reconfigurado, o mundo não será o mesmo, as pessoas serão as mesmas, mas o mundo não será o mesmo. Vou até repetir isso aqui. As pessoas serão as mesmas, mas o mundo não será o mesmo. Por exemplo, no meu caso, eu não fazia palestra online, era uma coisa que não estava no meu procedimento, eu sempre gostei de estar ali atuante. Hoje, eu tive que ceder a isso, tive que começar a fazer essa nova atividade. E hoje eu vejo que é uma atividade a qual eu reneguei durante muito tempo, mas que ela é uma atividade produtiva, é uma atividade nutritiva, a mensagem continua andando. É muito triste você ver pessoas que precisam daquele trabalho, precisam daquele pequeno comércio, não podendo abrir aquele pequeno comércio. Eu acredito que faltaram aí estratégias de inteligência para não deixarem as pessoas pararem totalmente de trabalhar. Porque uma coisa é parar, outra coisa é você criar algo que dê possibilidade dessas pessoas atuarem pelo menos um pouquinho todo dia. Romão, chegamos ao final do nosso programa, quero agradecer a sua mensagem, é importante para todos nós saber do sentimento, da humanidade, da questão do carinho, da participação de todos nós. Nosso programa já estourou o tempo, muito obrigado para vocês que acompanhem conosco aqui nossa programação da Rede NGT. Até mais!